E aí, meus amores, como vocês estão? Quanto tempo, né? Então, como anda nesses tempos? Muita coisa aconteceu, eu imagino, né? Do lado de cá também. Eu estava com saudade de vocês e seguimos trabalhando do lado de cá, seguimos nos aperfeiçoando, seguimos entendendo o caminho, as temporadas, né? Nós, nesse momento, entramos aqui no hemisfério sul, no inverno, né? O inverno traz muito essa interiorização, né? E apesar de eu estar, né, respeitando os ciclos, respeitando as temporadas do lado de cá, eu vim saber como vocês andam e trazer uma palavrinha para nós, através dos oráculos, saber, né, o que de uma forma coletiva tem sido correspondente com cada uma de nós. Tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, estejam evoluindo bem, né? Porque o caminho é esse, para a evolução. Tá? Vamos lá? Eu vou trazer alguns oráculos aqui para que a gente possa compreender o que não fizer sentido para nós nesse momento, né? É uma energia temporal, mas com essas energias do agora, né? Desse momento em que eu tiro para vocês, né? Eu tava com muita saudade de vocês, confesso, de verdade. Mas compreendendo tudo, né? É isso. Vou falar aí como é que vocês estão. Um beijo para quem não abandona. A gente tá aqui. A gente segue aqui, né? Tem bastante conteúdo aqui no canal. É legal pra gente ver de quando em quando. Tem mensagens chegando, fazendo sentido de outros momentos, né? Vamos aqui com o oráculo dos Lightworkers, dos trabalhadores da luz, né? Para nós, nesses tempos. Pilar da luz, sua vibração está aumentando. Você é o oráculo. Isso me remete muito, né? Porque desde que eu comecei com esse trabalho, e há muitas pessoas que têm preconceito, né? Com os oráculos, com o tarô, com o baralho cigano, né? São arquétipos de profecia, né? E em todos os tempos, né, houveram profetas, né? Houveram pessoas que tinham a abertura para canalizar e repassar mensagens. E essas cartas, que são fisicamente apenas papel, eles são matéria, porque nós estamos na matéria, nós precisamos às vezes visualizar, né? Comprovar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, né? Então, os oráculos nada mais são, né? A gente, acho que em todas as culturas existem imagens arquetípicas, né? Existem a questão das cores, a questão das figuras, tudo isso traz alguma mensagem. É que quando vai para o âmbito religioso, isso vai nem perdendo sentido, porque em todas as crenças tem um fundamento. E às vezes é a linguagem que é diferente, né? Então os oráculos, eles não são algo de uma egrégora ruim, enfim. Eles são apenas o retrato daquilo que a gente precisa passar, né? Tanto que às vezes é isso, assim, né? A gente usa da mediunidade de forma direta,
em outras religiões, seitas, crenças, enfim, a figura de linguagem muda, né? Ah, não é mediunidade é coisa de gente, não sei o que. Vocês estão compreendendo, né? Mas é o dom profético, de fato, né? Pilar da luz, sua vibração está aumentando, você é o oráculo, né? É para demarcar que isso aqui é um objeto palpável, que traz a energia profética, que está em cada um de nós. Nós somos o oráculo, nós recebemos as informações do divino, do Criador, né? Ai, gente, fala aí quantas coisas aconteceram nesse tempo que a gente ficou longinho. Nascimento de uma nova era, nascendo novas criações, sonhando com a existência de um novo mundo. Esse oráculo, ele por si só já é maravilhoso, né? Quem canalizou esse trabalho aqui para a matéria foi de uma riqueza muito, né, grande, porque é isso, é o que a gente sabe que está acontecendo, né? É o nascimento de uma nova era, de um novo tempo. A destruição. No que você está se apegando? E não por acaso eu trouxe um outro oráculo aqui, que eu senti essa energia que a gente precisava também, agora mais do que nunca, adentrar a sombra, compreender a sombra, né? A nossa dualidade. E apenas diga sim. Então, assim, é um tempo de desapego daquilo que a gente foi apresentado. É um tempo, é uma nova era, quebra de sistemas. E tudo isso a gente está cansado de ouvir, assim, né? Que está acontecendo. Ela atende na nossa vida pessoal, ela tem, mesmo quando a gente não quer ver, né? No que você está se apegando, situações que a gente tenta manter, mas a gente tem visto que é um tempo de quebra de sistemas, né? Sistemas culturais defasados, distorcidos, né? Por conta da verdade que vem sendo distorcida, que vem sendo aprisionada, né? Através da política, através das religiões, através dos sistemas escravocratas, né? Que tem aí um comboio, o sistema financeiro, né? Educacional. Então, é um tempo de quebra de sistemas. E é isso, né? Apenas diga sim para o que está se apresentando. Esse sim interno. Eu aceito, recebo, sou grato por tudo aquilo que tem rompido. E não de uma forma, não estamos mais, né, ainda que exista ainda, não estamos mais numa temporada dessa positividade tóxica, né? Não é tempo mais. E por mais que a gente venha trazer alguns recados de forma, né, de uma forma calma, numa fala calma, né? Quem conhece aí atrás do trabalho, como tem outros oraculistas também, que a gente entra mesmo na energia, então há dias que a gente traz uma mensagem de calmaria, há dias uma mensagem mais pesada no sentido de responsabilidade, de coisas que precisam ser colocadas de fato, sem muito florear, né, de uma seriedade, de uma chamada de atenção às vezes. E a gente está nesse tempo, né, de realmente deixar que caia os véus, deixar que caia as estruturas, né? Aqui é o simbolismo de uma torre, a destruição, no que você está se apegando, né? A gente deixar morrer, deixar cair toda uma estrutura que foi passada por nós geracionalmente,
através dos nossos pais, dos nossos avós, das culturas do lugar que a gente vive, do lugar que a gente nasceu, das culturas provenientes dos nossos antepassados, que também vieram de outras áreas, de um outro tempo, com outras crenças limitantes também. Então isso foi sendo estruturado e esse é o momento de deixar cair, né? De aceitar que essas estruturas rompam de fato na nossa vida pessoal e de uma forma coletiva, que é o que a gente tem visto, né? No fundo aqui a gente tem: brinque, divirta-se, comemore, não seja tão sério. A gente tá falando de seriedade, mas a gente tá falando de ruptura também. Não sofra, sabe? Isso aqui pra mim, esse divirta-se, vem uma coisa muito assim: não sofra com os rompimentos. O sofrimento, ele vem pela não aceitação do que precisa morrer, do que precisa romper, do que precisa cair. E a gente só vai sofrer, o sistema vai mudar. O sistema tá mudando. E aí de forma coletiva, né, isso vem com muita carga. Na nossa vida pessoal também vem com muita carga. Então é um rompimento geral para uma nova era, para um novo tempo, né? Então a gente só sofre se a gente não aceita que isso se rompa. Então não leve tão a sério nesse sentido. E aqui também veio transformação, as coisas estão mudando a nível celular, cura profunda, sabe? Tudo está mudando, nós estamos mudando, os nossos corpos estão mudando da base de carbono, tudo está mudando, né? Quem acompanha essas canalizações, e às vezes a gente tenta seguir novamente a massa de alguma forma, a estrutura de massa, porque é mais fácil ir junto com a maré do que bater de frente, né, o tempo todo com o sistema. E o sistema somos nós mesmos, o que está incrustado em nós. O sistema é a nossa família, o sistema é os grupos que a gente participa, os grupos religiosos nos quais a gente passou ou passa, né? E quando eu falo de religião, não falo só das religiões com estrutura cristã, mas que toda a religião ela tem o dogma, né? Não vou falar de religiões específicas, eu vou falar de forma geral os dogmas que trago para engessar, para restringir tudo aquilo que é a nossa abertura, tudo aquilo que é o romper de véus. Onde tem dogma, tem restrição. E a nossa alma é livre, nosso espírito é livre e precisa acessar todas as possibilidades, todas as realidades e as verdades vigentes que estão chegando para cada um de nós. Um e outro vai ressoar com uma religião, outro não vai fazer mais sentido, vai ressoar com uma outra versão, uma outra visão espiritual, né? E nem todo mundo que vai chegar aqui vai compreender, porque ainda não está acessando, mas se cai nos canais, eu falo, né? Às vezes a pessoa nem acredita muito, nem acessa algumas coisas, mas eu quero ali ver o tarô, porque uma leitura de tarô, porque eu quero saber como está a minha vida amorosa, se o boy voltar para mim. Eu não vou criticar, porque é o nível de consciência da pessoa, e que creio que alguns de nós, ou se não todos nós, já passaram por esse nível de consciência em algum momento, ainda que curto, né? Então, quem chega, mesmo que não acesse plenamente aquilo que é passado, a semente está sendo lançada, né? Então, cabe ao tempo com que essa pessoa penetre, e cabe a ela mesma também querer, né, aceitar, receber, né, apenas diga assim, receber aquilo, esse incômodo, receber e compreender, né, o que esse incômodo quer dizer, a estrutura que não faz mais sentido para mim, o conhecimento que já está, parece muito, muito restrito, e daí expandir, né, com tudo que vem. Vamos continuar.
É o oráculo da lua aqui. Monólogo. Nodo Sul, não deixe seu passado te segurar. Você que fez uma mapa astral, você que não fez, procure fazer. Veja onde está seu Nodo Sul, sobretudo no mapa astral e na revolução solar, tá? Não deixe o seu passado te segurar. Isso fala de crenças limitantes, de coisas que a gente, lembra, precisa deixar romper. Apenas diga sim para esse rompimento, né? Deixa que se vá. A estrutura, o pensamento, as conexões. Lua cheia em Libra. Um resultado de ganho é previsto. Eu não sei quando tem uma lua cheia em Libra. Eu não sou astróloga, mas se tiver astrólogos, ou quando foi a última lua cheia em Libra, ou próximo. Mas pra mim fala muito da próxima lunação em Libra. Lua cheia em Libra. Vamos dar um Google aí. Quem não souber, quiser botar informação aqui embaixo, seria legal para todos nós. E me fala muito do Sol em Libra também, né? Que marca a gente nesse momento no qual eu tô fazendo essa tiragem, apesar de ser uma tiragem coletiva, intuitiva e atemporal, a gente acabou de entrar no inverno, no Polo Sul, e aqui me fala do Sol em Libra, que demarca também a entrada da primavera, que é a próxima estação. Então, agora a gente está numa temporada que remete muito à introspecção, e a primavera é o florescer, né? É o se expor, é o mostrar, né? Então vamos respeitar também, aprender, vamos estudar um pouquinho mais sobre o significado dessas temporadas, né? Porque em todo lugar, no mar, na colheita, né? Para as pessoas na agricultura, tudo, na natureza, esses ciclos eles são importantes. Então nós que fazemos parte desse ecossistema, nós também precisamos aprender a lidar com esses ciclos, tá? Eu quero já convidar vocês para o meu novo canal, que a gente está iniciando, Real Natália Bi, tá? Natália Bi 777. Eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado, para que vocês possam ir lá e seguir lá. A gente vai começar um trabalho legal lá, tá? Num outro formato, um outro diálogo, mas tudo voltado para expansão, né? Da consciência, para autoaprimoramento, tá? Então, gostaria muito que vocês fizessem parte lá comigo também, tá bom? Nodo Norte, ó, falamos de Nodo Sul, a entrada da primavera. Eu não sei se a lua, eu não sei qual vai ser a lunação, como é que vai estar a questão da lunação, como eu falei, eu não sou astróloga, mas me fala muito do Sol em Libra, então vamos prestar atenção aí na entrada do Sol em Libra, ali no final de setembro, tá? São os próximos 3 meses aí. Nodo Norte, saída da sua zona de conforto. Eu acabei de falar, olha como é que veio essa energia. Nodo Sul, aí você vê o Nodo Sul e o Nodo Norte, onde tá, tanto no teu mapa astral, quanto na sua revolução solar, muito importante, tá? Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, o que significa o signo, a casa que tá localizada. Ó, Nodo Sul, para não deixar que passar da prisone. O Nodo Norte, ó, um resultado de ganho é previsto, então a gente passa nessa temporada
essa energia vai reverberar mesmo que você venha depois, tá? Mas eu quero falar da energia que está sendo posta aqui nesse momento que a gente está fazendo a leitura. A gente fala do momento de contração, compreender, né, de introspecção, a não deixar que o passado te segure, nos segure. Então, fazer essa compreensão, esse momento de introspecção que é do inverno, que já está apontando para a virada, que é a primavera, e aí vem trazendo o nudo norte, que fala para sair da zona de conforto. Como eu falei, a gente sai da zona de conforto, né? A gente está no momento de introspecção que é o inverno, e vem a primavera, que eu falei que é o se amostrar, que é o, né, florescer, e o nudo norte vem trazendo essa energia, sair da zona de conforto. Fiz um momento de introspecção, esses 3 meses, essa temporada de inverno, e aí vem a primavera, onde eu desabrocho, onde eu saio da zona de conforto. E lua nova em Virgem, um tempo de dar ao invés de receber, tá? Então, antes da temporada de Libra, vem a temporada de Virgem, né? Então, vai compreendendo também, sentindo, né? Como a gente vai entrar nessa temporada, solicitado que a gente entre nessa temporada de introspecção, a gente vai compreender também, vai sentindo, né, de cada um, dentro dos nossos aspectos individuais, aquilo que a gente precisa transmutar, o que a gente precisa, né, esse passado, em que sentido, né, tanto, como eu falei, das estruturas, de forma tanto coletiva quanto individuais, né, da vida pessoal, que a gente precisa desapegar, deixar romper, tá? Para que a gente floresça aí de uma forma real, única, verdadeira, sem essa casca, sem essa programação, né? É um compreender mesmo onde a Matrix está pegando no pezinho da gente, onde os grilhões da Matrix está segurando a gente. E aqui tem Lua em Áries, um clímax ardente se aproxima. E Lua nova em Touro, a prosperidade está à frente. Então, soltar essas amarras mesmo, entender onde é que esse sistema nos pega, né? Nos prende no emocional, no financeiro, onde está tudo ligado no final das contas também, né? Então, vamos aqui com o oráculo de Halloween, né? Que perguntou o que está segurando. Então, aqui fala da sombra, o que a gente precisa enxergar, o que a gente precisaria soltar, o que a gente não está vendo. Eu gosto muito desse oráculo para trazer, né, essa questão da sombra, do que a gente não está vendo. Ou não tá querendo ver, tá vendo? Ó. Embaixo, justamente da carta, que diz, não deixe seu passado te segurar, o Nodo Sul, caiu ancestralidade. Essa carta diz o amor e o legado do seu DNA. Não deixe que o seu passado te aprisione. E ancestrais. Ambas cartas falam de passado. O amor e o legado do seu DNA. Fala para mim também a questão do honrar, né? O honrar a ancestralidade. O que é honrar a ancestralidade? Não é simplesmente replicar uma cultura, porque às vezes esse replicar, e eu não estou falando de deixar de replicar culturalmente aspectos positivos, né, dos nossos ancestrais, mas desde os pais, os avós e culturas muito mais longínquas, como no meu caso, dos meus ancestrais de África, né? Mais que essa cultura, né, que vai perpetuando e vai se misturando e vai seguindo, mas o amor e o legado do seu DNA.
honrar no sentido de trazer melhoramento para aquilo que veio de um sistema adoecido. Então, esse não repetir os padrões que foram doentios, né? Isso é honrar, é trazer melhoramento, é ir à frente daquilo que os nossos antepassados puderam positivamente nos trazer para nos para que a gente se liberte as próximas gerações, né? Então, não no sentido de não passar culturalmente para frente, no sentido de entender o que culturalmente feriu, o que culturalmente precisa de conserto e trazer, né, como eu falo, né, os aspectos culturais referente à amorosidade, por exemplo, é a culinária do seu país, a culinária da sua avó, a culinária dos seus antepassados, né, e compreender como isso foi passado e se de alguma forma isso foi passado de forma errônea, como passar, né? Eu estou dando um exemplo da culinária porque é uma coisa que se perpetua, né? Dentro do que se diz respeito à cultura, tanto a dança quanto a gastronomia, esses aspectos, né? Mas com tudo isso também que é lindo, traz também outras coisas que não são tão boas, né? Então é honrar esse legado, é continuar trazendo e passando para as nossas gerações à frente, mas de uma forma curada, tá? Alegria no presente, alegrar-se no presente. A gente tem essa dificuldade, é do humano sofrer com o passado, a gente falou aqui de passado, né, dos ancestrais, e aí ficar aprisionado a isso. A Matrix, ela usa muito desse mecanismo para que a gente sofra com aquilo que não nos foi dado, com aquilo que foi negligenciado, com aquilo que foi ali uma rigidez exacerbada. Isso vem muito da nossa ancestralidade também em algum ponto. Se não foi dos seus pais de repente conseguiram se curar, né? Ou conseguiram passar de uma outra forma, inconsciente, mas que geralmente tem essa rigidez sistêmica, traga pela nossa ancestralidade, né? Referente ao tempo de escravidão, né, aos escravizados, a quem escravizou, a quem foi escravizado. Então tem uma rigidez, tem um sofrimento, tem uma falta e um excesso, né, de coisas não tão boas. Enfim, é sempre um extremo ou outro, né? O excesso de rigidez, a falta de atenção, enfim, né? Pessoas que ainda hoje eu vejo que crescem e falam, eu dou graças a Deus que minha mãe me desceu o cacete. Mas falando que isso fez com que ela se tornasse uma pessoa melhor. Quantas pessoas? Isso não é uma crítica, é uma observação. E eu acho que é um olhar muito errôneo, né? A gente achar que os nossos filhos têm que apanhar para poder ser boa pessoa, para não fazer porcaria, ou que tem que ser rígido mesmo, e aqui manter aqui rédea curta, e que não sei o que, porque na minha época não era assim, na tua idade eu já trabalhava, e não sei o que, as coisas nunca foram fáceis, então tem que ser fácil para você. E não é questão de ser fácil ou difícil, é questão de que tem que ser fluido, né? E de que forma a gente pode, com as próximas gerações, criar um vínculo de afeto, respeito, sem ira, sem ódio, sem imposições. E se alegrar no presente com o que a gente tem, né? Fazer o melhor que a gente pode com o que nos foi dado, entender o que nos foi dado foi o que tinham para dar e entender o que a gente pode dar a partir daí de forma curada. Adoro a bruxa, a tecelã terrestre dos mundos. A bruxa, ela lida com energia, né? Ela manipula a energia da forma benéfica ou não. Mas aqui a gente está trazendo uma forma benéfica. Então, eu escolho como lidar com o que eu tenho.
eu escolho, a gente acabou de falar, o que fazer com aquilo que me deram. Escolho de que forma eu vou transmutar isso, para que finalidade eu vou usar os traumas que eu tô curando, que eu tô buscando olhar, né? O primeiro passo para a cura é querer curar-se, né? Então, isso é um passo. Ah, mas eu ainda sofro, mas lembra, tá falando muito do passado, não deixar se aprisionar pelo passado. Então, o que eu faço com aquilo que me deram? O que eu faço com aquilo que faltou, né? Que deixaram de me dar, né? Então, a bruxa, ela sabe, é natural dela. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu escolho o que fazer com as energias. Eu escolho como lidar. E aí a gente fala da bruxa das energias, a gente traz essa figura dos 4 elementos que está em tudo, em todas as coisas, que está no tarô, né? Que está em tudo, terra, fogo, água e ar, nas emoções, no dinheiro, né? Nas questões materiais, nas questões emocionais, nas questões mentais. Eu escolho o que fazer com o que fizeram com a minha mente, com o que me fizeram sentir, com o que eu tenho referente aqui à matéria, o que eu escolho o que eu fazer, o que fazer com o que eu tenho nesse momento, né? E fala, ó, alegrar-se no presente. Fazer é clichê, mas é bem legal. Fazer o que você pode com o que você tem onde você está, tá? E com alegria, porque a bruxa, ela é segura do que ela tá fazendo, ela sabe manipular as energias. Então, traz esse sentido pra gente. Gato preto, fortuna encontra oportunidade e os pontos cegos, que é o que a gente veio olhar aqui, né? Esse oráculo, ele me fala muito sobre aquilo que a gente não tá vendo. Então, pontos cegos. Só que, veja bem que a vela, ela tá iluminando o topo da cabeça. Isso fala muito para mim do que eu canalizo, do que vem do alto. Não importa o que esteja se passando. A caveira, ela traz um significado muito de morte e renascimento, né? Memento mori, né? Memento mor, não sei como falar, memento mori, momento mor. Nesse aspecto, né? Então, os pontos cegos, aquilo que eu não vejo, vai ser iluminado pela consciência superior, ao passo que eu esteja aberta a receber, né? É por isso que a gente começou falando sobre o romper de estruturas, porque se eu tô condicionada, né, numa estrutura que faz lavagem cerebral na minha cabeça, seja uma estrutura familiar, religiosa, política, eu não vou ver, eu não vou estar aberta a eu mesma canalizar, que aqui a gente só direciona, mas quem recebe é você, porque todo mundo, todo ser humano, ele é partícula da fonte. Então, todo mundo é um canalizador em potencial. A gente só tende, né? A gente tende a deixar a cegueira dos dogmas, das estruturas colocadas, né, pelo sistema, tirar isso de nós. Quando é imposto, é colocado, é um plano vigente, uma coisa que a gente tem que fazer, que tem que ser assim, né? É a consciência de massa. E se a gente não se olhar como ser individual e permitir que essa iluminação venha através de cada um de nós, a gente vai ficar imerso nessa poeira, né? Fortuna encontra oportunidade. Isso aqui me traz muito, tem uma mensagem aqui a mais, que pode não ser para todo mundo, de pessoas que querem fazer, a gente está cada vez mais caminhando, apesar de a gente ver muita coisa ruim, mas tem muitas pessoas que estão despertando mesmo
pro viver em comunidade, né? De fazer trabalhos em prol do coletivo, não em prol do individual apenas. E para isso, né, a gente está falando aqui de estruturas que às vezes nos limitam, e às vezes limitam a nossa parte, a gente falou dos 4 elementos, limitam a nossa parte, por exemplo, financeira, né? A gente tem, em muitos casos, fomos ensinados que humildade tem a ver com pobreza, né? Que para ser humilde tem que ser pobre, tem que ser duro, não tem que ter grana. Aceitar, né? Ser feliz no momento presente com o que tem, mas isso não é se condicionar a viver na escassez. Eu tô falando de escassez. E quando eu me permito curar aspectos que me aprisionam, o fato de receber, né? Que o dinheiro também é energia, de receber, de me curar desses padrões que mesmo que inconscientemente, às vezes você pensa que, não, o dinheiro é bom, mas tem alguma crença incrustada em você que faz com que você tenha ações que te mantenham na escassez, que nos mantêm na escassez. E quando eu falo de terceira dimensão, ajuda coletiva, né, filantropia, como muitos têm chamado, o dinheiro é importante, porque o dinheiro é uma ferramenta de terceira dimensão. Então, quanto mais eu tenho, mais eu posso ajudar. Quanto mais eu tenho, mais eu posso construir. Quanto mais eu tenho, mais eu posso alimentar, né? Pessoas que estão ali vibrando tão baixo, porque elas por si só não se libertam, porque estão num nível de consciência bem abaixo, mas que também não tem a oportunidade de ver a luz nesse sentido, porque não tem esperança. E quando você tem um trabalho voltado ao coletivo, ou uma consciência voltada para o coletivo filantrópico, de uma menor a maior escala, né, dentro da tua casa, dentro do teu bairro, dentro do mundo, você consegue fazer mais, você traz esperança, e aí você joga ali, né, abre uma tampa e joga a luz ali dentro. Isso traz esperança, esperança traz expansão consciencial. Então, muitos que estão precisando da luz dos que já conseguiram se iluminar um pouquinho, né, conseguiram acender, eles conseguem jogar luz, a gente consegue jogar luz, né, nesses pontos cegos, nesses lugares que não são vistos, que não tem luz, a gente consegue jogar luz ali. Luz é esperança, esperança aumenta a vibração, esperança traz a oportunidade a pessoas de acenderem um pouquinho, né, de começarem o trajeto delas, né, de voltar para a criação, para a luminosidade, para a consciência superior, para Deus, né? Vamos lá. Eu vou trazer aqui o oráculo de Alcete. Então, a gente vem com uma energia, né? Energia feminina, que é um momento de introspecção, né? De acessar, de receber, de permitir-se receber, através do chakra coronário, as informações. É um momento importante, é um chamado à canalização, tá? É um chamado a receber. É um momento de autocuidado, não é negligenciar os outros, mas de olhar mais para si, tá? A gente tem um sagrado feminino bem atuante aqui, então permita-se. Permita-se. Verdades reveladas. A revelação de Isis. Verdades reveladas, como eu tô falando. Permita-se canalizar. Canalizar. Né? A gente vê, mas eu ouvi um absurdo lá no canal, o espiritualista falava não sei o que lá. Você tem abertura. Se você não concorda, tudo bem.
Tem um monte de gente que não consegue acessar ou compreender certo tipo de mensagem porque acha que que não é divino, né? Mas então você entra nessa introspecção, você vai receber da forma com que a espiritualidade fala com você, através da tua religião, através da tua crença, através do que for, mas permite-se estar aberto, permite-se outros pontos de vista também, tá? Sol nascente, a divina criança solar renascida, né? Então, o sol, ele também fala dessa iluminação. A gente está o tempo todo aqui falando, né, de deixar a estrutura romper, velhas estruturas romperem, mentais, individuais e coletivas, e se abrir para receber aquilo que a gente precisa, né? Às vezes a gente tenta se encaixar, criar, conviver no meio de meios onde as pessoas ainda são limitadas, mas quer fazer parte de algo, né? E aí é complicado porque quando a gente se vê e vê que não tá rolando, né? Uma vez que a mente expande, não tem como voltar ao mesmo tamanho, a gente sabe do que a gente recebe, a gente sabe da veracidade do que a gente recebe, ninguém, o outro, ele não pode falar o contrário. Ele pode falar, mas você já sabe a verdade, entende? Vamos finalizar aqui com o oráculo das deusas africanas. Muito essa energia feminina. Vou começar essa temporada de uma forma diferenciada. Perdão da alma. Brilhar. E autossabotagem. No fundo, curandeiro ferido e aterramento. Aterramento fala muito, né? Traz essa questão de ancestralidade e literalmente a gente tá em contato com a natureza, porque isso também vai ajudar com que a gente se cure, né? E aqui é aquilo, se você se permite o auto-perdão daquilo que foi feito, daquilo que foi recebido, daquilo que, do que você pensou, do que você permitiu-se ser manipulado, né? A gente fala, a culpa é sua. Não, a culpa não é minha, pelo que me fizeram. A responsabilidade em curar isso, em compreender isso é minha. A responsabilidade, a culpa não. Né? Falando aí de primeira infância, falando aí de criança interior, né? Então, perdoe por aquilo que você permitiu, perdoe-se por aquilo que você, até no dia de hoje, você permitiu que fizessem com você. Permite-se se perdoar por aquilo que você fez e hoje você entende que não foi, que você estava num outro nível de consciência, né? Perdoe-se. Que a gente se perdoando, a gente também consegue compreender e perdoar o outro no tempo, né, necessário. Porque se você não conseguir, aí entra a autossabotagem, a culpa, o medo, né, a autopiedade, né? Mas aí, quando você permite fazer essa limpeza, você brilha. E você, né, a gente atrai o que a gente vibra, então a gente é luz com luz. A gente vai brilhar e a gente vai se permitir se curar, sair dessa água suja, dessa água barrenta, né, das emoções e voltar, né, a pureza, né, que é o nosso estado primário. Nosso estado primário é luz, é consciência divina, é consciência crística, é a fusão, somos partículas da luz, nós somos, né, quando a gente fala que nós somos deuses, não é querendo se engrandecer ao Criador, né, mas quando falamos que somos deuses é porque nós somos partícula deles, mais do que filhos, somos partículas dele, somos uma subdivisão dele, então nós somos ele, né. Quando a gente fala que eu sou, nós somos partícula do Criador, do Deus, de tudo que há, do grande Criador de todas as coisas, de Deus, né? Como muitos falam. Não somos só filhos, mas somos Ele, somos parte dele. Somos uma parte menor, né? Uma parte dele que se subdividiu,
né? Então, o caminho natural é o retorno à luz, tá bom? Eu acho que é isso. Eu tô com saudade de vocês, espero poder voltar logo. E me digam o que vocês acharam. Vamos lá, não esqueçam de ir lá no Natália Bi. Vamos criar e recriar, né? Recriarmos a nós mesmos, uma melhor versão de nós mesmos, tá bom? É isso. Cheirinho. Até a próxima.